E voltando, meus amores. Pessoal, vocês vão me ver com vários vídeos com a roupa igual, porque eu tô tentando adiantar o máximo de vídeo que eu consigo antes de eu internar, porque não sei como vou estar depois da cirurgia, se eu vou estar bem, se eu vou estar com cara de acabada e afins, né? Então eu quero deixar o máximo de coisa adiantada pra vocês, pra não prejudicar ninguém, tá bom, meus amores? Então ignorem aí que a roupinha vai ficar batida. Mas vamos lá. Deixa eu apagar minha luzinha, né? Que eu esqueci disso. Só um minuto. Pausei de novo por causa do barulho da moto. Enfim, amores, a telectasia acho que é mais rápido. Então, bora lá. Então, o que é a definição de atelectasia? Refere-se, então, ao colapso dos meus alvéolos, tá? Então, lembra lá do desenho do pulmão com a arvorezinha, dentro dessa arvorezinha a gente tem os alvéolos, tá? Então, quando esse alvéolo se altera, né, aí a gente tem a atelectasia. Ele pode abranger uma gama de alterações fisiopatológicas, desde a microatelectasia, né, que pega só um ou dois alvéolos, até a macroatelectasia, que compromete vários alvéolos, tá? Com colapso segmentar, lobar ou pulmonar total. Então, ele pode pegar tanto só um pedacinho como um pulmão inteiro. Causas: obstrução brônquica intrínseca. Então, geralmente, quem tem pneumonia tem uma grande chance de ter atelectasia, porque lembra lá que eu falei pra vocês que a pneumonia ela vai interferir, né, em todo o processo de troca gasosa, vai entupindo, né, os meus capilares, os meus alvéolos. Então, quando eu tenho realmente obstrução de vários alvéolos, eu tenho então a minha atelectasia, e geralmente ela vem em seguida da minha pneumonia. Também pode ocorrer por pressão extrapulmonar, que é, por exemplo, o pneumotórax, tá? Que é quando eu tenho um líquido pleural no meu pulmão, quando eu tenho uma hérnia abdominal muito grande ou um tumor de grande extensão, tá? Nos casos de paralisia ou paresia pulmonar, que ocorre geralmente quando eu tenho a poliomielite, distúrbios neurológicos, fraqueza dos músculos respiratórios, tá? E incapacidade de eliminar secreções brônquicas. Então é quando já o meu pulmão tá parando mesmo, tá? Por isso paresia ou paralisia, que é quando o meu pulmão já começa, né, ficar com a sua função tão debilitada que ele já não consegue mais se expandir, né, não consegue fazer um movimento de expansão e retração, e aí eu começo a ter então a paralisia desse pulmão. Restrição de movimentos, por exemplo, ocasionado pela doença pleural, porque quando eu tô com água no meu pulmão, e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, definir melhorzinho isso, né, eu sinto uma dor muito forte, então geralmente eu não vou me movimentar, eu vou ficar presa no leito, e isso só agrava a minha situação. Traumatismo, né, por exemplo, a quebra das minhas costelas, ou incapacidade de eliminar as secreções brônquicas, por causa geralmente dessa paresia que está acontecendo, e pode ocorrer na redução de surfactante, por exemplo, através da inalação da fumaça, por um edema pulmonar, e o edema pulmonar, gente, é o inchaço do meu pulmão, tá? Ou por contusão pulmonar. Quais são os fatores de risco? Nascimento prematuro, quando os pulmões ainda não são completamente formados. Então, geralmente, quando o neném ele nasce ali de 6, 7 meses, ele faz uso de medicações específicas para amadurecer esse pulmão, tá? Para evitar, por exemplo, que ele tenha atelectasia. Qualquer condição que interfira na tosse espontânea do meu paciente, né? Então, como eu falei, às vezes esse pulmão tá parando, eu já não tô conseguindo ter a movimentação dele, então tossir vai ser quase impossível. Derrames pleurais, como eu disse, causam muita dor, então o paciente vai tossir, piora a dor, então ele começa a segurar essa tosse, tá? Doenças pulmonares como bronquite, asma e fibrose císticas contribuem, né, para um paciente poder ter o desenvolvimento da atelectasia. Confinamento em uma cama com pouca movimentação, então todo paciente acamado ele é mais sugestivo a ter doenças respiratórias, porque a gente fica o tempo todo comprimindo o pulmão, né? O peso do nosso corpo na cama comprime o nosso pulmão, e isso vai dificultando o movimento dele, e a tendência de aumentar as doenças respiratórias são muito grandes. Cirurgias abdominais ou torácicas recentes devido à dor te deixa menos ativo, acontece o que eu acabei de falar, fica com pouca movimentação, né? Uso recente de anestesia geral,
fraqueza de músculos respiratórios, né? Obesidade, ter entre 1 e 3 anos de idade, então crianças são mais propensas a ter atelectasia, porque o sistema imune delas também não é muito forte, né? E o pulmão delas também não... até desenvolvido, mas não tem tanta defesa. Problemas para engolir, principalmente em adultos mais velhos, e é onde a gente tem que entrar com a sonda, senão esse paciente o bronco aspira, tá? E uma respiração superficial, que tem pessoas que tá com o pulmão tão comprometido que elas nem conseguem mais respirar fundo, elas ficam... E aí não entra oxigênio suficiente. Fisiopatologia, parte chata. É a obstrução de um brônquio, tá? Que não permite a absorção do gás desses alvéolos, né? Causando um colapso alveolar, o que gera alteração na minha troca gasosa, ocasionando desequilíbrio entre perfusão e ventilação, levando à hipoxemia. Então, gente, foi aquele processo mais ou menos bem parecido lá com a pneumonia. Eu fecho o meu alvéolo, não entra ar, e aí não tem troca gasosa, minhas células começam a morrer e eu começo a parar, certo? É bem fácil essa parte, ficou mais tranquilo porque eu expliquei lá no primeiro. Sintomas: dispneia, que é a falta de ar, baixa saturação de O2, né, que é o oxigênio do meu sangue, alteração na minha frequência respiratória. Geralmente eu posso estar tanto com essa respiração muito acelerada, mas predominantemente, geralmente ela fica diminuída, porque eu não tô conseguindo, né, fazer a troca gasosa. Taquipneia, que é o aumento da minha respiração. Taquicardia, que é o aumento do meu batimento cardíaco, porque o meu corpo está se esforçando tanto para tentar respirar que o fluxo sanguíneo tem que girar muito mais rápido, né? E isso vai causando... não é sobredano, pera, esqueci o nome da palavra. Eu começo a fazer meu coração trabalhar o dobro do que é necessário. E aí os batimentos sobrecarga do coração. E aí eu aumento esses batimentos. Desconforto, né? Porque eu tô com falta de ar, imagina, né? O desespero que não dá. Febre e uso de músculos acessórios. E aí vocês vão perguntar, o que é músculo acessório? Gente, geralmente é muito fácil você perceber uma pessoa quando ela tá com dificuldade de respirar. Porque se nada aqui tá funcionando, o próprio organismo, como defesa, ele começa a usar outros músculos. E um sinal muito fácil que vocês percebem é o batimento do que a gente fala de asa de nariz. Você olha pra pessoa e a pessoa tá... Tipo, eu não vou conseguir imitar agora, mas isso aqui fica abrindo e fechando, tipo, freneticamente. Você vê o nariz da pessoa saltar, assim, ó. Isso é o uso do músculo acessório, tá? Que é um músculo, assim, que entra em ação em último recurso para tentar fazer o oxigênio entrar. O diagnóstico é feito através, geralmente, do raio-x de tórax, tá? Da tomografia computadorizada de tórax, que é a TC, a broncoscopia, que é um exame que observa a parte interna dos meus pulmões, através de um aparelhinho flexível, dotado de fibras ópticas e lenços, que é capaz de detectar o bloqueio da passagem de ar no bronco e a sua causa, tá? Então é como se fosse uma câmerazinha que eles colocam, vai até o pulmão e ali ela vai filmando qual alvéolo tá entupido, qual bronco tá entupido, né? Pra voltar a respirar. Complicações: baixa oxigenação sanguínea, que é a minha hipoxemia, a fibrose pulmonar, né, que é quando esse pulmão para totalmente, tá todo tapado, pneumonia e insuficiência respiratória, o que pode ocasionar uma parada cardiorrespiratória. Tratamento: a meta é melhorar a respiração e remover as secreções, né? Então, geralmente a gente aspira esse paciente, coloca ele em decúbito elevado, etc. A gente vai ver isso mais pra frente. Encorajar a respiração profunda e a tosse produtiva. Incentivar a espirometria, calma, eu traduzo, já deixei fotinho aqui pra vocês. Espirometria, gente, é um exame, vocês vão lembrar, porque se eu lembro disso, vocês lembram. Lembra quando a gente ia em festinha de aniversário de criança e a gente ganhava um charutinho que tinha uma bolinha na ponta que você ficava soprando e aquela bolinha subia? A gente tava fazendo espirometria e não sabia, tá?
A espirometria é justamente isso, é um quadradinho que tem umas bolinhas, você sopra um canudinho e tem que fazer essas bolinhas levantar. E ali é medido o quanto de oxigênio você tá mandando naquele minuto. Tá vendo? Criança é cultura. Brinquedos infantis trazem boas memórias, tá vendo? A gente trata com terapia de pressão positiva contínua, que é o CPAP, tá? Que é uma máscara que a gente põe para ajudar esse paciente a respirar. Ou de pressão positiva expiratória, que é o PEP. Higiene brônquica, né? Que é a aspiração das minhas vias aéreas. Os broncodilatadores, que são remédios que vão fazer aumentar, né, o espaço para esse oxigênio passar. Então ele vai tentar limpar aquela secreção que está entupindo os meus brônquios. E eu tô apontando para lousa para vocês lembrarem do desenho que a Pro acabou de fazer lá na aula anterior. E aí a gente usa o broncodilatador e ele aumenta, né, a passagem ali, aquele vaso, para tentar fazer a pessoa passar o ar ali e ela poder respirar. E a broncoscopia, que é a remoção de corpos estranhos, né, que podem estar ali, certo? Prevenção. Não deixar objetos pequenos com criança, pois eles podem colocar na boca e engolir, né, e acabar preso, então, nas minhas vias respiratórias. Parar de fumar. Respirar corretamente, fazer exercício para uma respiração profunda, especialmente após cirurgias, né? Então, paciente cirurgia a gente sempre pede para ficar respirando fundo, né? Para tentar movimentar mais esse pulmão, para ele não ficar comprimido e a gente ter problemas. E se estiver de cama, o paciente deve mudar a posição frequentemente. Cuidados de enfermagem, fazer a mudança de decúbito, tá? Esse paciente geralmente, como eu falei pra vocês, ele nunca pode ficar totalmente deitado, sempre um pouquinho elevado, tá? E geralmente é um paciente que a gente mantém mais virado, né, com o corpo pra cima. Porém, a cada 2 horas é bom dar uma virada nele, tá? Incentivar a mobilização precoce do leito para poltrona e em seguida fazer uma deambulação, né? Então a gente sempre, o mais cedo possível, tira esse paciente da cama, põe na poltrona e assim que possível põe esse paciente para andar, tá? Administrar opioides ou sedativos prescritos com critério para evitar a depressão respiratória. E aqui, opioides e sedativos são medicações que o médico passa certinho lá para vocês, tá? Manter o decúbito elevado, como eu sempre falei. Monitorar os sinais vitais, principalmente, gente, a saturação desse paciente, tá? E aqui é feito lá com oxímetro. E ofertar o oxigenoterapia se necessário e com autorização prévia. Então, quem autoriza vocês a instalar geralmente catéter de O2 no paciente é o enfermeiro, tá? Claro que na hora de urgências, vocês já estão cansados de saber disso, vocês vão acabar colocando, mas o certo é ter permissão de enfermeiro para isso. E nunca ponham assim sem pedir a ordem do enfermeiro, tá? E acima de 5 litros é com ordem médica. Máscara é só médico, tá? Nem enfermeiro tem autonomia, porque se dá um BO lá, esse paciente fazer um barotrauma, né, que é excesso de oxigênio no corpo, é nós que responde. E era isso, amores. A aulinha dessa semana acabou. Aguardo vocês na outra semana. Já vou deixar os vídeos provavelmente gravados pra gente ir adiantando aí enquanto eu me recupero. Beijão pra vocês.